Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as duas colheres, a colher de prata e a colher de cobre. A primeira delas que eu vou mostrar aqui para vocês é a colher de cobre e mostrar para vocês a diferença, né? Quando a gente cultiva uma planta de uma forma, dependendo da forma que você cultivar ela, o resultado que você tem. Então, aqui eu tenho dois exemplos que dá para vocês verem nitidamente a diferença de um substrato para o outro, a forma, elas estão no mesmo ambiente, né, o mesmo ambiente, mas o que eu fiz aqui de diferente? Desde quando eu comecei a cultivar suculentas, eu sempre uso um substrato leve, sempre o substrato meu ele tem bastante partículas grandes. Quais são as partículas que eu uso? Eu uso carvão triturado. É o que eu mais gosto de usar e eu acho que traz um efeito, né, muito bom, porque o substrato fica bem levinho, ele fica bem drenante, então a água passa rapidamente e não fica encharcado. E mesmo assim eu perco planta, pessoal, é incrível, né? Não era para perder planta. Então não existe uma receitinha perfeita, não existe um substrato perfeito, não adianta a gente falar porque perder planta é natural. São seres vivos, né? E tudo que tem vida morre. Então, muitas pessoas falam, tem um substrato perfeito, esse é o melhor. Não existe. A gente faz o melhor, mas 100% de garantia a gente não tem nenhum substrato. Mas o que eu quero falar para vocês então? Primeiro ponto foi a drenagem. Drenagem eu sempre coloquei. Então, drenagem boa. Muitas vezes eu coloquei terral plantio, que eu estava usando bastante terral plantio. Muitas vezes eu misturei terra comum, às vezes eu não tinha terra vegetal, eu colocava terra comum. E nesses dois aqui, pessoal, qual a diferença que tem? Nesse é um substrato que tem bastante mistura que eu estava usando. Eu usei o substrato, que é o mais antigo que eu tenho, né? Ele sempre foi misturado, terral plantio, substrato, o condicionador solo, misturava bastante coisa no meio e colocava e dava certo. Nesse daqui, o que eu fiz? Eu fiz uma mistura, pessoal, de terra comum, olha só, terra comum com carvão e coloquei o adubo Forte Jardim nesse substrato aqui. Então, a diferença que tem é um adubo, é um substrato feito de uma forma mais barata, mais simples possível, e eu usei o Forte Jardim. Meu celular tá querendo descarregar aqui, pessoal, mas eu espero que dê para eu concluir o vídeo. Aí, olha só a diferença, olha essa muda. Isso é uma muda que eu fiz de folha dessa planta. Comparem para vocês verem o tamanho dessa folha. Uma planta que tá saudável, ela tá muito bonita, ela tá no tamanho normal dela, né? O ideal, todas que eu vejo em vídeos, eu vejo sempre desse tamanho, que seria quase que um tamanho certo de uma colher de sopa, né, que ela parece uma colher de cobre. Essa daqui, pessoal, o tamanho dessa folha, olha aqui, ela quase que enche a palma da minha mão. E ela é uma muda feita dessa daqui. Compare uma folhinha dessa, ó, uma folhinha mais madura, na minha mão, olha onde ela vai. Coloca uma dessa aqui agora, olha onde ela vai, pessoal. Dá para comparar? Então, muitas vezes, o que eu quero chegar? O final aqui que eu quero chegar para vocês. Não depende da qualidade do seu substrato com relação a ser caro. Você comprar substrato caro, investir demais no substrato. Às vezes o básico ali que você fizer, primeiro ponto é qual que eu falei? Drenagem. Nunca esqueça que o ponto principal é a drenagem. Você não pode ficar sem nada de partículas no meio do seu substrato. O seu substrato ele não pode ser denso, ele tem que ser drenante. Primeiro ponto. Segundo, pessoal, adubação. Olha uma adubação, um adubo aí que dá para vocês misturarem aí, ter uma suculenta saudável, bonita, né? Com um adubo que também não é caro, não chega a ser um absurdo, né? E muitas vezes a gente coloca um adubo e vê o resultado. Eu tô encantada. Eu falei que depois eu ia mostrar para vocês, estava deixando ela desenvolver mais. Ela tá cheia de galhos, olha só os brotos que estão vindo. Então, entre as folhas já estão vindo os galhos. Olha que planta que tá super saudável, pessoal. E a outra também, ela também tá saudável e tem brotação. Por quê? Eu coloquei muito adubo também nela. Tenho colocado adubo. Eu coloquei nelas aquele adubo, o terral, né? O terral foliar.
Eu coloquei nelas, ultimamente, eu joguei um pouquinho de osmocote. Então, elas estão crescendo, desenvolvendo também, né? Tá dando broto, olha. Mas naquele ritmo, né? Um pouquinho menos, porque não recebeu no substrato, no momento que eu fiz aquele adubo que eu falei pra vocês. Eu tenho adubo aqui que tem torta de mamona. Eu tenho substrato feito de várias formas, com vários adubos. Eu sempre troco, né? Eu faço o que eu tenho disponível. Se eu tenho 10, 10, 10, eu ponho. Se eu tenho osmocote, eu uso. Se eu tenho um adubo foliar, eu vou usar o adubo foliar, sempre misturando no meio do substrato ou por cima, regando. Quando é foliar, eu coloco um pouquinho, faço bem pouquinho, faço semanal, para as plantas receberem adubo, mas não ser adubo demais. E esse daqui, simplesmente fiquei encantada com ela e fiquei assim, vou mostrar para o pessoal a diferença, como que tá aqui essas 2 colheres de cobre. Agora eu vou mostrar para vocês a colher de prata, que a minha colher de prata, ela não cresceu, assim, não desenvolveu tanto, ela tá pequena igual essa, tá bonita também, mas eu vou mostrar para vocês como que ela tá, porque já faz um tempo que eu não mostro elas. Ela é mais lenta no crescimento, eu percebo assim que ela cresce bem mais lentamente do que a de cobre. Quando eu plantei as duas, eu comprei as duas na mesma época. Essa tá até maior agora, porque aquela eu já podei, né? A de cobre já passou pro processo de poda e tal. Essa não passou não, mas ela desenvolveu mais lentamente, mas tá muito bonita. O que eu gosto nela, essa cor, que ela fica parecendo uma árvore, eu gosto dela por isso, que ela tem esse formato de árvore. Essa já tá ficando bem grande, olha só, o vaso dela, a altura que ela tá, né? Ela tem essa cor bonita. Outra coisa, pessoal, eu coloquei ela um tempo perto da outra. Elas copiam a cor da outra. A gente sabe, né, que as plantas têm essa inteligência. Eu não sei como que esse mecanismo delas funciona, mas funciona realmente. Elas têm isso mesmo, pessoal. Elas copiam a outra. Eu já vi casos de planta copiar até o formato da outra folha. E essas eu coloquei perto e elas estavam ficando parecendo colher de cobre. Então, a de prata copiou a de cobre, não o inverso. Achei até interessante por isso. Essa daqui pegou a cor da outra. Então, eu tirei de perto, deixei ela bem separada. Uma tá aqui de um lado, essa tá bem longe. Ela tá aqui, ó. E a outra tá lá na frente, ó. Na bancada de lá. Então, elas estão assim, ó. Longe uma da outra. E voltou ao normal. Aqui embaixo tem algumas folhas ainda de quando ela estava junto. Tem pessoas que podem pensar, ah, não, é fungo, então é folha velha. Não é não, pessoal. Quando elas estavam perto, elas estavam bem cobreadas, parecendo realmente que era colher de cobre. Então, tem essa ligação mesmo, né, de estar perto, para elas ficarem assim. Então, essa já tá uma planta bem bonita, uma árvore bem grandinha. Eu mudei ela recentemente de substrato, eu tinha 2 vasos, juntei tudo. Para não ficar vaso demais aqui, vocês podem observar que tem 2 plantas. Tem 2 mudas, tem uma aqui e a outra logo aqui atrás. Eu preferi juntar elas para ter um efeito assim, ó, um efeito mais cheio, né? Uma muda mais cheia de galhos, e preferi dessa forma diminuir a quantidade de vaso. Ajuntei tudo e depois eu quero trocar de substrato novamente. Esse ano eu mudei elas, mas eu quero dar para elas um vaso um pouco mais profundo. Eu vou dar para elas a condição dela crescer um pouquinho mais. Ela tem bastante folhas novas soltando aqui, ó. Tá vindo vários brotinhos. Entre as flores também tá começando a brotação. O momento delas agora crescerem. Elas tiveram um momento de estar bem estagnada, agora estão crescendo. E depois eu quero trocar novamente o substrato delas. Pelo menos uma vez no ano, eu acho muito importante estar trocando. Então, voltando aqui, pessoal, na colher de cobre, né, para encerrar o vídeo de hoje. Eu fiz poucos vídeos esses últimos dias, eu gosto sempre de estar falando para vocês, porque sempre quem me acompanha sempre espera um vídeo, fica feliz quando eu posto. E esses dias tem sido muito corrido, pessoal, não deu mesmo para eu estar postando vídeo. E eu tô, na medida do possível, postando vídeo para vocês. Respondendo, então, tá muito difícil. Eu peço, assim, um pouquinho de paciência de vocês, que às vezes alguns até colocam, mas você não me responde. Às vezes não dá mesmo para eu estar respondendo,
Mas eu vou responder na medida do possível, eu volto, mesmo que já tem um mês que a pessoa, né, fez a pergunta, eu tô voltando e tô respondendo. Vou ver o que dá para eu estar fazendo, para estar voltando, né, e respondendo o mais rápido possível vocês. Mas espero que dê, né, pessoal, que a rotina vai encaixando e a gente vai adaptando melhor e fazendo os vídeos, como eu sempre fiz, vídeos mais frequentes e respondendo vocês sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, acompanhar aqui como que estão as minhas colheres de prata e de cobre, que estão muito bonitas, né? Tá crescendo demais, estão bem interessantes. E com essa diquinha aí para vocês também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.